a gente poder trazer Edith Barbosa para a Vitória da Conquista, para Maria Salomé, para o nosso público, para falar de Montessori. Cada vez que a neurociência mais trabalha, mais descobre, a gente consegue ver que Montessori é mais atual, sempre atual. Então, Edith eu não posso nem falar, porque Edith, eu acompanhei toda a trajetória com Edith, desde o início da OMB, a Organização Montessori, que eu não sei nem que data foi, já tantos anos atrás, e sempre assim, eu admirei o trabalho dela, admirava as palestras, admirei também a escola dela em Florianópolis, que ela foi diretora por muitos anos, a Menino Jesus, e um trabalho belíssimo com Montessori. Então, eu sempre fui entusiasta, ela sempre foi entusiasta do Montessori, e fazia com que a gente também fosse. Então, eu bebi dessa fonte por muitos e muitos anos, e é com grande felicidade que ela está aqui. Eu nunca imaginei que a gente pudesse trazer essa, hoje podemos dizer, essa chilena, né? Já mora há muitos anos no Chile, e vocês hoje vão poder também beber um pouquinho dessa fonte. E a gente perceber o quanto Montessori é atual e como a escola montessoriana não é só um método de ensino, na verdade é uma filosofia para a vida, né? Então eu vou falar aqui um pouquinho, só um pouquinho do currículo dela, nada demais, a gente não quis botar muita coisa, senão eu ia ficar aqui 1 hora só falando do currículo. Então ela, Edith Barbosa, é especialista em Harvard, né? Fez um trabalho com Gardner, diretamente com Gardner, né? Das inteligências múltiplas, mestre em engenharia de produção na área de desenvolvimento humano, orientadora educacional pelo DESC, especialista em educação Montessori, formada na Universidade de Virgínia, e especialista em educação ambiental. Hoje ela não está mais no Brasil, hoje já há algum tempo, e ela faz um trabalho belíssimo ainda, também no Chile, um trabalho com a instituição, certamente ela vai apresentar um pouquinho, ela, e vai falar dessa instituição que também, apesar de não ser uma escola Montessori, mas trabalha com a base filosófica do método Montessori. Tá? Então, eu peço a que vocês que realmente viajem nessa palestra com Edith Barbosa. Vamos chamar ela? Palmas para a nossa palestrante. Boa noite a todos. Nessa altura da minha vida, o que eu gostaria mesmo que tivessem dito de mim é Edith Barbosa, mãe de 3 filhos homens e avó babona de 3 netos. Mais importante que tem na vida, não é? Todo o resto é parte da trajetória de cada um de nós. Então, isso significa um gesto de total confiança com as pessoas que são parte do colégio, todas elas, da diretora até a senhora que faz a faxina, não? E participar é fundamental. Participar de tudo, das festas, do Dia das Mães, de mandar os meninos nos passeios, às reuniões, dispostos a um diálogo intenso. Espero que o meu monólogo de hoje ajude nessa missão e nessa conversa. Eu vou falar um pouquinho sobre a teoria das inteligências múltiplas, desenvolvida pelo Dr. Howard Gardner, de quem tive a honra de ser aluna. A pesquisa que eu desenvolvi na Universidade de Harvard tratou de estabelecer um paralelo entre o sistema Montessori e a teoria das inteligências múltiplas. E a conclusão que chegamos é que a teoria das inteligências múltiplas atende perfeitamente, e eu arrogantemente digo que é muito mais do que essa teoria. Dito isso, vamos revisar o que é a teoria. Vou tratar de não ser muito técnica para que a gente não fique com sono e que não seja essa a ideia, mas vou mostrar um pouquinho de tudo o que é inteligências múltiplas, para que vocês tenham uma ideia do importante que é que seus filhos estejam, a todos os que são pais de alunos e até avós, que eu acho que tem algumas por aí, que estejam numa escola Montessori. O que é a teoria das inteligências múltiplas? É uma teoria que reconhece que o ser humano normal
Qualquer ser humano normal, possui o potencial biológico e psicológico para 8 tipos de inteligência. E Gardner considera inteligência, tem um conceito particular de inteligência, não porque há muitos. Então, para entender a teoria das inteligências múltiplas, a gente tem que entender que o conceito dele de inteligências múltiplas inteligência é a capacidade de criar produtos ou resolver problemas e resolvendo esses problemas, essa resolução tenha validade dentro do contexto cultural em que a pessoa está inserta. É um potencial biológico e psicológico que está presente em todos os seres humanos. Esse potencial é capaz de realizar-se mais ou menos como consequência de fatores ambientais, culturais e motivacionais que afetam a pessoa. Gardner diz que assim, né, o cérebro é como se fosse o hardware, o computador mesmo, essa parte dura. E para que esse hardware funcione é preciso, igual que nos computadores, igual aos computadores, não? Para que o computador funcione não dá para ligar se não tiver uma interface, um programa, um software. Não? Então, o nosso computador precisa de um software, e esse software é a interação com o ambiente e com as outras pessoas, não? Com as pessoas com as quais a gente convive. É uma teoria, parece que eu passei muito. Não, está bem. É uma teoria que, para que seja comprovada, passa por um monte de critérios, gente. Não é alguma coisa assim que ele achou ou que o cientista achou que existem 8 inteligências, 8,5 foi durante um tempo ele pensava que eram 8 inteligências e meia, brincando com o filme do Federico Fellini, 8,5, um filme antigo, mas que ganhou um Oscar. E muito bom, e mostrava a crise de um artista, a crise criativa de um artista, que era a crise que ele estava passando. Para não falar de todos os critérios, ainda bem que eu não botei, eu vou dar só um exemplo. Para que uma inteligência seja considerada como tal, a área do cérebro onde ela é predominante tem que ser possível isolar por algum dano. E é fácil entender isso quando a gente pensa, por exemplo, nas pessoas que têm um acidente vascular cerebral e que tem afetada a área da fala, não é? Todo o resto funciona bem, mas a fala não funciona. Então, esse é um dos critérios para que uma inteligência seja considerada inteligência. Tem que ter uma área do cérebro que, se sofrer algum dano, vai deixar de funcionar e o resto vai continuar funcionando perfeitamente. Tem uma série de outros critérios é preciso que possa ser testado, é preciso ver todo o circuito em scanners dessa inteligência e por aí vamos, uma história de desenvolvimento. Tem que ser possível identificar uma história de desenvolvimento tanto individual como evolucionário. Tem que ter suscetibilidade para ser codificada em um sistema de símbolos, por exemplo, códigos como o idioma, a escritura da música, aritmética, mapas, etc. Então, são muito mais, tá, gente? Então, cada inteligência, em média, Gardner levou para provar que era tal 2 anos de pesquisa. E a meia era a inteligência, vou mostrar as outras, e a meia era a inteligência existencialista ou espiritual, que Gardner terminou não comprovando e dando um passo atrás. Eu tenho algumas hipóteses acerca disso, desde que tudo que é espiritual tem uma certa desconfiança da academia, né? Parece que a gente ainda não pode juntar as duas coisas, entender que espiritualidade não tem nada a ver com religião, que está mais acima disso, que pode ser uma maneira ser consciente plenamente de tudo o que está fazendo e esperar a transcendência física e de consciência, mas Gardner deu um passinho atrás. Ela, Barbara McClintock, que é o exemplo, tem que ter um gênio na área de cada uma das inteligências para que se prove que ela existe. Assim como tem que ter o gênio, tem que ter o nulo. Essa senhora, Bárbara, é uma matemática que ganhou um prêmio Nobel em 83
E o que elucida bem que existe a inteligência lógico-matemática, essa habilidade com números, ser esperto com números, e que ela estava trabalhando numa pesquisa em Cornell, na Universidade de Cornell, e era com milho. E todos os estudos diziam que 50% do nível de esterilidade, havia um nível de 50% de esterilidade no milho. E no campo, com o assistente dela, ela só encontrava entre 25% e 30%. Os detalhes não nos interessam. O que interessa é que um dia ela está lá no laboratório dela pensando por quê, e de repente ela diz, já sei. E chama o orientador e diz, olha, é 25% a 30% por isso, isso e isso. Levou 2 horas pensando e resolveu e disse que era isso. O orientador disse para ela, muito bem, então prova. Escreve toda a fórmula que te leva a acrescentar, a provar que é assim. E ela levou 2 semanas escrevendo o que ela descobriu em 2 horas. Isso define bem o gênio, né? Esse eureka, que depois, para comprovar, é um tremendo problema. Lógico-matemática, musical, corporal sinestésica, que eu pus o nosso Pelé como um gênio do corporal sinestésico, nesse homem que a bola era uma extensão do seu corpo quando ele jogava. E pus o Pelé de propósito, porque a minha geração, que não é a de vocês, mas a minha geração achava o Pelé um ótimo jogador de futebol e ponto. Tomara que ele nem abra a boca, porque ele só diz besteira. Pensávamos isso, jovens arrogantes da época em que Pelé jogava bola. E hoje eu peço desculpas, todas as vezes que eu faço essa palestra, peço desculpas a ele. Algum dia é capaz que chegue lá. Porque ele era um gênio com a bola, um gênio não só do corpo e do domínio dessa bola, senão que era um gênio... Desculpa, de vez em quando eu deslizo para o espanhol, né? Mas também era um gênio na física, na curvatura que a bola ia fazer para chegar lá, como o pé, 3 dedos, sabia tudo de bola, é realmente um gênio, e não precisa ser gênio em mais nada, ele não precisa ser um gênio na inteligência linguística, não é preciso que ele fale muito bem, é preciso que ele faça o que ele faz muito bem, e eu preciso aprender a respeitar isso e mais, a valorizar isso, né, que é mais que respeitar. Inteligência naturalista, aí temos o Darwin. Intrapessoal, essa pessoa que consegue identificar os desejos, as emoções, o humor do outro, né? E fazer essa interação. Gosto muito de dar o exemplo do Jô Soares, né, com uma inteligência, interpessoal, com os outros, né, nessa interação com os outros. E a intrapessoal, então, é o mesmo, mas consigo mesmo, né? Gandhi é um exemplo, Satish Kumar e por aí muitos outros exemplos. E a inteligência linguística, o verbo linguística, que eu pus aqui, a nossa Clarice Lispector, considerada a maior escritora brasileira do século XX, uma mulher que escrevia divinamente, que além de tudo convida o leitor a uma introspecção, né? Então, aí as 8 inteligências. E como é que a gente as desenvolve? Vamos lá. Desenvolver na máxima potencialidade. Nós não vamos ser gênio em tudo, e apesar da gente ter todo o potencial biológico e psicológico para desenvolvê-las, o que a gente deve desejar é desenvolver todas as inteligências no maior potencial possível para cada um de nós, que é diferente do outro, né? O ideal é que seja um desenvolvimento harmônico, que a gente não tenha um músico excelente e que não seja capaz de fazer contas no supermercado, né? Então, a ideia é que tudo seja mais ou menos harmônico e que você realmente destaque naquilo que é a sua inteligência estrela, para dizer de alguma maneira. A gente desenvolve essas experiências desenvolve essas inteligências oferecendo experiências, aprender fazendo, não é? Em ambientes preparados para isso. O ambiente Montessori é especial para desenvolver as inteligências. Todas estão presentes numa sala de aula Montessori que tem todos os materiais, todas as atividades estão
presentes e um pouco mais. Além das áreas de linguagem, matemática, ciências, estudos sociais, artes e música, o ambiente Montessori, vocês conhecem esse, não é? Também contempla a educação sensorial na pré-escola, que é a preparação indireta para todas as aprendizagens. É a porta de entrada do desenvolvimento de todas as inteligências, para não mencionar também a vida prática, que deve estar presente desde os pequenininhos até o resto da nossa vida, não? Porque vida prática também é a vida de casa, não? Em casa a gente tem que fazer cama, limpar, varrer, lavar, cozinhar. A vida prática devia estar presente, devia não estar presente, gostemos ou não, em todos os momentos, né? Para não mencionar o espaço de vida espiritual, de autoconhecimento. Não confundam com religião. Estou falando desse cantinho que nem todas as escolas têm, mas que Montessori pensou nisso também, não? Um lugarzinho com uma vela, que o menino vá, acende a vela, se senta e fica olhando para a chama, a vela um pouquinho abaixo dos seus olhos, não é? Para que ele possa olhar a vela com os olhos semiabertos ou semifechados, depende de como a gente quer, e começar um exercício de meditação, de descanso da mente, de 2 minutinhos, até chegar a um pouquinho mais, ou o próprio jogo do silêncio, que vocês devem conhecer, que é esse jogo em que os meninos sentam na linha e ficam em silêncio, pode ter uma velinha, uma flor no meio, e depois de um tempo a professora vai sussurrando o nome da criança e ela escuta, porque ela está tão concentrada que ela escuta e vai saindo. É o primeiro jogo do silêncio de uma série de outros. Então, Montessori pensou até na inteligência espiritual, que o Gardner não se atreveu a terminar a sua pesquisa, né? Eu tenho um amigo, um neuropsicólogo norte-americano, Steve Hughes, que diz que Montessori era uma neuropsicóloga superdotada e fora de época, porque ela pensou tudo isso antes que houvesse qualquer possibilidade de comprovar que era assim. Então, vamos falar, já que falamos que ela era uma neuropsicóloga superdotada, o que é a neurociência, não? A neurociência é o estudo do funcionamento do cérebro. Nesse sentido, a teoria das inteligências múltiplas também é neurociência. O desenvolvimento do cérebro está totalmente vinculado às experiências desenvolvidas no meio ambiente. Todos os cérebros são bem parecidos, embora o do Homero Simpson seja muito menor do que o nosso, não é? Só varia os seus tamanhos. E se o nosso corpo fosse a expressão do que o nosso cérebro pensa que é o nosso corpo, olha como é que a gente seria. Uma boca enorme, olhos, nariz e orelhas muito grandes. Mãos maiores que o cérebro, que a cabeça, não é? E todo o desenvolvimento e maduração do cérebro, não vou falar na parte genital, a gente passa, tá? Que também é importante como o cérebro pensa que a gente é, né? Todo o desenvolvimento e maduração do cérebro entre os 5 e 20 anos se dá, entre os 5 e os 20 anos, se dá através de interações experimentais com o ambiente. Repito, todo o desenvolvimento e maduração do cérebro entre os 5 e os 20 anos se dá através de interações experimentais com o ambiente. Pensa nisso. Faz as relações com Montessori. Isso é engajar-se, manipular, explorar. O cérebro possui áreas específicas que correspondem a específicas funções. Como já vimos quando a gente falou de inteligências múltiplas, existem áreas específicas do cérebro que desempenham funções específicas. Essas áreas não funcionam sozinhas, têm que se comunicar com outras áreas do cérebro através de redes neuronais, não é? O cérebro necessita de áreas e de redes saudáveis para funcionar adequadamente. Vamos conversar um pouquinho sobre esses dois conceitos. Comecemos com as áreas. A leitura é uma atividade que possui várias áreas.
Não é? Vou ler um pouquinho aqui e vou tratar de ir mostrando para vocês. Essas são as coisas que a gente sabe agora que se tem que fazer para ler. É uma atividade extremamente complexa, cerebral, para que a gente consiga ler. Né? Primeiro, a gente tem que conhecer os símbolos, as letras. Nesse caso, eu usei um gráfico em inglês, porque não encontrei um que pudesse expressar em português. Então, identificação das letras. Pelo som, não pelo nome da letra, tá? Então, a gente lê fonologicamente. É necessário decodificar esses símbolos, juntá-los depois, identificar a palavra e, depois que a gente identifica a palavra, formar a imagem no nosso cérebro, né? Pelo conhecimento geral que a gente tem das coisas. Isso é o que o nosso cérebro tem que fazer para que a gente leia. As áreas que estão envolvidas são a área de identificação das letras, representação fonológica e significado da palavra. É interessante notar que se pode ajudar esse cérebro a desenvolver-se, essas áreas a conectar-se, fazendo muitos e muitos exercícios de repetição. Isso é o que Montessori propõe. Repete, repete, repete. E a criança quer repetir e fazer de novo, né? Na pesquisa desse meu amigo, o Dr. Steve Hughes, um neuropsicólogo norte-americano que tem dedicado sua investigação ao sistema Montessori, a evidência, através de escaneamento do cérebro, que uma criança com dislexia, antes e depois da intervenção dos exercícios montessorianos, pode-se ver nesse scanner a eficiência do trabalho. Os exercícios utilizados para a estimulação das áreas foram os materiais Montessori, o que leva a concluir que foram desenvolvidos para ser uma ajuda extra nos processos de leitura. E faz 100 anos que Montessori já sabia disso, né? Sem scanner, sem mapeamento, sem neuropsicólogos, sem neurociência, somente através da observação científica. E aí ela desenha os materiais. Há aspectos do currículo montessoriano que acionam todas as áreas e as redes. Essa que está aí é a minha neta. Tinha que apresentá-la, né? Ela está a mais linda neta do mundo. Não me diz que a sua é mais linda porque é a minha. De respeito, depois a gente conversa sobre esse concurso de quem é a neta mais linda ou a filha mais linda, né? Ela está aprendendo o traçado, o padrão muscular da letra e sentindo a textura da letra de lixa. E enquanto ela faz isso, ela diz para ela mesma, e faz o movimento. Ela aprende os sons e não o nome das letras. Se ela aprendesse o nome das letras, depois ela ia ter que desaprender para poder juntar tudo e decodificar. O cérebro necessita a associação do som com o movimento. E quando a criança vai crescendo, vai amadurecendo, ela vai aprendendo a juntar as palavras em textos. Aprende a escrever antes de usar um lápis. Quando as suas mãos estiverem prontas para escrever, então ela vai transferir esta impressão para o papel. Em geral, nas escolas montessorianas, as crianças escrevem cedo antes de poder escrever com lápis, porque não tem motricidade ainda. Antes que seu cérebro esteja maduro, então ela vai escrever histórias, vai desenvolver o pensamento lógico, vai escrever fonologicamente com erros ortográficos, mas com capacidade de raciocínio fonológico extremamente complexo. Acontece a mesma coisa quando ela vai escrever com o lápis, né? Olha aí, ela está ainda nas primeiras tentativas de escrever. A Isabela escreveu: era uma vez uma menininha que chamava Chapeuzinho Vermelho, que ela tinha doces para a vovó que estava doente. Ela chegou, bateu na porta, deu os docinhos para a vovó, fim. Essas são as primeiras tentativas e as críticas de que por que não corrige essa criança, já vamos corrigir. Já vai chegar o momento de corrigir e ela mesma
vai corrigir. Mas esse exercício demonstra toda a formulação de hipóteses da escrita que ela está fazendo antes de saber a norma culta. Não se trata de não corrigir, por favor, mas no começo, o mais importante é como ela está conseguindo escrever uma história sem saber ainda escrever bem, não é? Quando os estímulos são adequados, nesse scanner podemos ver o que está acontecendo com o cérebro. O que tratamos de desenvolver com Montessori é uma rede sofisticada. As áreas iluminadas são as áreas que estão trabalhando nessa tentativa de escrever. Isso acontece, por exemplo, quando a gente se enfrenta com um problema novo, começa o trabalho de ativação das hipóteses, né? Por exemplo, quando você joga Tetris, esse joguinho dos tijolinhos, conhecem do Tetris? Foi um desses estudos inúteis, mas que são muito ilustrativos do que passa no cérebro. Quando você começa a jogar Tetris, o teu cérebro está tanteando. O que vai acontecer aqui? Não sei jogar isso. E à medida que você vai dominando as áreas do cérebro envolvidas, vão se iluminando. É preciso 45 dias para você virar um master de Tetris. Isso não tem a menor importância, né? Mas para a gente saber que leva 45 dias para você ativar e dominar o Tetris à perfeição. E quando você domina, então começa a fazer automaticamente e ganhar, e ninguém te ganha mais, né? Mas é preciso muito tempo. Aqui outro exemplo. O scanner da esquerda mostra um cérebro que está começando a aprender, se sentou na frente do volante para dirigir, por primeira vez, assim está o teu cérebro, né? E o da direita já dominou a ação. Está todo iluminado, já sabemos dirigir, podemos até mandar mensagem de texto enquanto estamos dirigindo, né? Coisa que espero que ninguém faça, mas quando a gente domina, a gente já vai no piloto automático e não deve fazer nenhuma outra atividade, embora eu tenha visto gente que se atreve, infelizmente, a mandar mensagens de texto enquanto está dirigindo. A escola deve ser para desenvolver nas crianças áreas fortes e boas redes, ou seja, para desenvolver melhores cérebros. As escolas devem ajudar os cérebros a passar de A para B em todas as funções que ela vai propor, né? As escolas devem ser sobre desenvolver melhores áreas e sofisticadas e complexas redes. E como podemos fazer isso? Já sabemos a essa altura que a repetição é fundamental. Lembram quantos dias para dominar o Tetris? 45, certo? 45 dias para passar da ideia geral ao domínio completo. Sabemos que nas escolas Montessori as crianças têm a possibilidade de repetir indefinidamente seu exercício. Elas podem voltar à atividade quando queiram e repetir. Aí está a Laís armando a Torre Rosa pela 100ª vez. 100ª não é um número aleatório que eu inventei. O registro da professora era que essa é a 100ª vez que ela está armando a Torre Rosa. E foi fotografada pela professora. Quando eu olho para ela, eu quase posso sentir a sua segurança, o seu nível de domínio e perfeição. Desenvolver o domínio faz com que a criança se sinta bem. Ela se sente segura. Por isso ela faz de novo. Porque agora eu já sei, eu domino completamente, eu me sinto bem, eu tenho todas as possibilidades de êxito. Eu quero fazer de novo. E quando ela termine, ela vai fazer outra vez e de novo, com milhares de crianças Montessori pelo mundo. E depois, quando ela estiver absolutamente segura, ela vai fazer de outra maneira, vai combinar com outro material. De que outra maneira podemos construir melhores cérebros? Segurança é fundamental na construção desses cérebros fortes. Um trauma físico ou psicológico impede a aprendizagem. Como será trabalhar num lugar lindo e no qual cada um pode contribuir para mantê-lo assim? Isso dá segurança. A beleza e a tranquilidade dos ambientes Montessori não são opcionais, são essenciais.
É essencial para uma mente jovem estar envolvida em um ambiente de paz e beleza, porque isso constrói segurança, ajuda a fortalecer as áreas e as redes. Regar uma planta é um espaço de intervalo entre uma ação e outra. A criança verifica se a planta necessita de água, rega com a quantidade que ela necessita, cuida de outro ser vivo, dá um respiro à sua mente, apazigua. Quando uma criança comemora o seu aniversário, dando voltas na linha com o globo terrestre, ela se sente a mais especial das crianças. E os que a olham, além de admirá-la, sabem que também eles vão ter o seu dia especial. O que vocês acham que se produz na mente dessa criança? A propósito é meu neto, Pipo. De que outra maneira podemos construir melhores cérebros? Através de atividades multissensoriais que privilegiam especialmente as mãos. E todo o trabalho começa com retirá-lo da estante e termina com devolvê-lo no lugar. Todo trabalho tem um início, um meio e um fim. O que você acha da possibilidade de aprender isso aos 3 anos? Imaginem que maravilha é quando você aprende isso aos 3 anos, início, meio, fim, tiro da estante, devolvo na estante. E tomara que em casa a gente continue fazendo a mesma coisa. Usa um brinquedo, brinca, guarda, vai buscar o outro. Quando as crianças preparam e servem o lanche para os seus companheiros, o que você acha que acontece? O objetivo não é somente cortar a fruta, ou armar a bandeja, ou ir e servir. Claro que não, a criança está trabalhando muitas outras habilidades e desenvolvendo a sua inteligência intrapessoal. Toda aprendizagem significativa em Montessori se dá com base na análise e no erro. Numa classe Montessori, ninguém vai dizer a uma criança que ela está segurando algo incorretamente. Ela mesma vai descobrir e resolver o seu problema em algum momento. Nenhum adulto privará a criança da possibilidade da aprendizagem pela análise do erro, né? Botei aqui os encaixes, porque a análise do errar e corrigir-se está embutido no próprio material, né? O grande não vai caber dentro do pequeno, o pequeno não vai caber dentro do grande, eu vou tentar, não vai dar certo. Então, ela vai construir. Errar devia ser o nosso melhor amigo. E, no entanto, a gente não gosta muito de errar, não é? Eu costumo dizer que quando a gente acerta, não tem graça nenhuma, porque se a gente acerta, a gente já sabia. Se a gente erra, a gente vai aprender alguma coisa, porque aí eu não sabia. E essa história do medo do erro, né, vem muito das escolas e das provas, não é? Quando as provas deveriam ser um instrumento de diagnóstico, quando você erra ou quando você tira uma nota baixa, você descobre que tem coisas para aprender, tanto o aluno como o professor, não é? O professor diagnostica aí alguma coisa não está bem, o que é que eu tenho que voltar a ver com o meu aluno, mas até nós, os professores, muitas vezes ficamos só no diagnóstico e seguimos. É como se, eu gosto desse exemplo de que é como se você fosse ao médico, o Dr. Wellington aí chegasse lá com uma tossezinha e ele me escutasse, ao escutasse, me dissesse, você está com uma tosse, volta daqui a 2 meses. 2 meses depois, a minha tosse já estaria um pouco pior, talvez eu já até tivesse febre. Claro que isso é uma metáfora, né? Porque 2 meses depois podia ser que eu estivesse até morta, né? Mas 2 meses depois eu volto e ele diz, e ele me diz, a sua tosse piorou bastante, você está com febre, volte daqui a 2 meses. 2 meses depois eu volto e já tenho, ele ausculta meu pulmão, nossa, aqui tem uns barulhos estranhos, não sou médica, mas deve ter uns barulhos estranhos a essa altura, uns buracos no teu pulmão, você está a um passo de morrer, volte aqui daqui a 2 meses. E 2 meses depois eu morro. É o que acaba passando, às vezes, em escolas tradicionais, especialmente, com avaliação, né? O menino tira 5 na primeira prova,
Aí tirou 5, na próxima ele tira 3, porque já aumentou o conteúdo, então ele não sabia isso, agora não sabe isso, mais aquilo, e no fim do ano ele acaba reprovado, e o professor, assim como o Dr. Wellington, não deu nenhum remédio para resolver o problema dessa criança, né? Então, a avaliação deveria ser diagnóstica e o erro devia ser nosso companheiro inseparável e agradecer, errar para aprender, né? Toda aprendizagem significativa se dá com base na análise no erro e de que maneira a gente pode desenvolver melhores cérebros? Através da aprendizagem individualizada, autoguiada e personalizada. Um orientador Montessori sabe que o prazer da descoberta é intransferível. Ele orienta, ele mostra o caminho e desaparece. Eu olho ali para a Laís e posso ver que ela mal pode esperar para tomar o material e descobrir por ela mesma. E posso imaginar a sua carinha quando finalmente conseguir. Depois que eles se tornam maiores, que crescem, eles começam a transferir a sua aprendizagem para o mundo lá fora, não é? Saem a explorar e aprender sobre o ambiente natural. Vamos falar um pouquinho sobre as funções executivas, que são como conectar melhor essa rede. E a Montessori prevê um ambiente totalmente único para o desenvolvimento das funções executivas. Essas funções têm lugar no córtex pré-frontal, essa parte de adiante do cérebro, que é a parte mais recentemente evoluída, não é? e que nos diferencia como seres humanos. Essa evolução ocorreu para permitir uma função muito importante na humanidade. O córtex pré-frontal permite modificar eventos remotos através de condutas intencionais. É por causa da evolução dessa parte do cérebro que a gente pode conectar o presente ao futuro, porque a gente pode antecipar, julgar, prever. O córtex pré-frontal, essa parte da frente do cérebro, só termina de amadurecer por volta dos 14, 15 anos. Antes disso, não dá para pedir. Às vezes a gente briga com a criança, mas como é que você carregou esse vaso assim? Você não viu que ia quebrar? Não viu, porque ela não pode ainda prever. Nós, como humanidade, temos esse problema até hoje, né? Somos super clever, super inteligentes para imaginar coisas, para inventar coisas, para fazer coisas novas, mas somos os adolescentes para antecipar as consequências do que a gente inventa, não é? A gente está chegando, estamos chegando de Recife, onde eu estive fazendo umas palestras, e Recife aterrou todos os mangues para construir, né? 100 anos atrás. Ninguém pensou, a inteligência que tivemos para fazer isso, para alimentar esse progresso, não acompanhou o pensar em quais seriam as consequências disso a longo prazo. Não é? E, na maioria das coisas que a gente vai inventando, a gente não pensa a longo prazo. A pequeno prazo, com sorte, a médio prazo. A longo prazo, a gente não consegue antecipar como sociedade ou como humanidade. Com as crianças passa isso. Não peçam coisas que elas ainda não podem. O processo é longo, tem que ser estimulado, mas vai estar pronto, com sorte, na adolescência, né? E fica pronto na adolescência, numa época em que nós somos rebeldes, então não usamos. Já está pronto, mas a gente ainda não usa, vai esperar um pouquinho mais para usá-los. Continuamos excelentes para criar inventário e limítrofes para antecipar as consequências da nossa imaginação. Mas isso é tema para outra palestra. Um chimpanzé, por exemplo, se estivesse aqui, e a gente tivesse pendurado aqui no teto umas bananas e tivesse umas caixinhas, uns caixotes ali do lado, ele seria capaz de agarrar os caixotes e empilhar um sobre o outro, como a gente vê aí na foto, e alcançar a banana. O que ele não seria capaz de fazer, porque não tem o córtex pré-frontal, é guardar esses caixotes por se acontece que na próxima semana vai aparecer banana pendurada de novo e eu vou querer pegar. Essa capacidade de antecipar o futuro não existe nos chimpanzés. Isso é o que eu estou querendo dizer que é o córtex pré-frontal. Se observarmos o cérebro de um chimpanzé e o nosso,
a gente constata justamente que ele não tem muito menos desenvolvida o córtex pré-frontal. Não? Aí, nesse córtex, acontecem as funções de julgar, antecipar, planejar, imaginar, organizar, tomar consciência, autocorrigir-se, selecionar estratégias e monitorar seu progresso. O desenvolvimento do córtex pré-frontal está diretamente ligado às experiências precoces e à genética, e, ao parecer, há muito pouco o que fazer para remediar desenvolvimento inadequado, não tem jeito de corrigir, tá? Funções executivas pobres significam habilidades pobres e poucas possibilidades de desenvolvimento potencial individual. As pessoas de função executiva pobre não são boas para fazer as coisas. É aqui onde a educação Montessori fornece uma oportunidade única para alimentar o desenvolvimento das habilidades. Escutaram falar na palavra normalização de Montessori? Sim, alguns aí disseram, normalização, que é uma palavra até muito mal entendida, às vezes, porque normalização vem de normal, é como se não fossem normais e tem que ser normais. Normalização, que Montessori usa, significa justamente o desenvolvimento ótimo das funções executivas. Quando há normalização, há concentração, a autodisciplina espontânea, a independência, a iniciativa, amor pela ordem, amor pelo trabalho, incrível autocontrole. Isso é domínio de funções executivas. Isso é normalização. O cérebro maduro e em pleno domínio das funções executivas tem tudo isso. Para sintetizar e para entrar numa parte um pouquinho mais prática, a gente volta para o Gardner. A teoria dele afirma que todos somos inteligentes, que há 8 tipos de inteligência, que devemos desenvolver o máximo potencial de cada uma delas através de aprender fazendo. Ao atuar colaborativamente, reconhecemos o valor do outro e o admiramos. Valorizar o outro é um passo além de respeitar. O cérebro possui áreas específicas para cada função que se comunicam através de redes. São necessários estímulos adequados para que se desenvolvam. Funções executivas bem desenvolvidas levam ao que Montessori chamou de normalização. Montessori desenvolveu um sistema de educação em que o ambiente preparado e os materiais de desenvolvimento contemplam todas as inteligências e fortalecem as áreas do cérebro e as redes neuronais. Sua contribuição, além dos dados duros, reside em que o idealizou através de uma visão cósmica e uma filosofia de educação para a paz. Montessori viveu os horrores das guerras, das 2 grandes guerras mundiais, e ela dizia que existe uma ciência bélica, não é uma ciência da guerra, armamentista, de confrontos, de conflitos, e não existe uma ciência da paz. E então toda a filosofia de educação do seu método tem que ver com isso, com educar para a paz. Paz que não é ausência de guerra, paz que é triunfo de amor e de justiça entre os homens, paz que é a não competitividade, colaboração, entender o valor do outro. Numa escola como a que vocês escolheram para os seus filhos, um ponto fundamental é o convite a abandonar a visão antropocêntrica que cultivamos há tanto tempo. Nesse sentido, Montessori desenvolveu a melhor ferramenta que eu conheço para contribuir a uma visão ampla e consciente da nossa importância, a educação cósmica. As lições impressionistas de Montessori, que são as grandes lições que os seus filhos veem todos os anos, são capazes de tocar a cada um de nós no mais profundo e fazer-nos perceber que somos pó de estrelas e todos os reinos palpitam em nós, como diz a nossa antropóloga Patrícia May. Essa visão unicista nos permite encher-nos de amor pelo universo inteiro e sentir-nos parte dele, cada um com a sua contribuição. Um estudo de uma pesquisadora também estadunidense, Angelina Lillard, uma cientista que fez uma pesquisa, ela comparou crianças saídas da escola Montessori com crianças
saídas das escolas tradicionais norte-americanas, e ela demonstra que as crianças avaliadas, comparadas com o grupo de controle, apresentaram habilidades sociais significativamente mais desenvolvidas, as crianças Montessori. E notem que ela começa por... não passei. Ela começa por valores para terminar com habilidades acadêmicas, não é? Melhor capacidade de solucionar dificuldades sociais. As crianças avaliadas mostram muito mais tendência à justiça e à igualdade. Em termos de inteligência interpessoal, as crianças Montessori mostram mais possibilidades de compartilhar e menos iniciativas bruscas ou ambíguas. Nas funções executivas, as crianças Montessori se destacaram, mostrando resultados significativamente melhores, e em todas as habilidades acadêmicas, o último alvo do seu estudo, mostraram resultados superiores ao grupo de controle. Até agora eu falei da escola, mas esse trabalho a escola não pode fazer sozinha. E não estou dizendo que casa é escola. Então, em casa, como é que se ajuda ao desenvolvimento de melhores áreas, melhores redes, na construção dessas funções executivas mais adequadas? Lembrando mesmo que em casa a gente não vai ser escola e fazer tarefa. Eu não sei se a Maria Salomé eles levam tarefa para casa. Fazer tarefa é uma parte do trabalho que deve ser feita pela própria criança e não pelos pais. Não importa se vão chegar com erros, como é que o professor vai saber se a criança não entendeu, se o pai vai ser professor. Pai não é professor, mesmo que seja, porque se alguma mãe ou pai que é professor ou professora, para o seu filho você não deveria ser professor. Ser professor de filho tensiona a relação, porque, em geral, a gente fica muito sem paciência, quer que a criança faça no nível da gente, ela não pode fazer. Então, a tarefa da criança para casa, o pai deve assistir, promover as melhores condições, que ela tenha lápis, borracha, que ela tenha uma mesa para trabalhar, ou levar para trabalhar com o amiguinho. Essa é a parte do pai. A tarefa faz a criança. Apoiar o desenvolvimento cognitivo deve ser divertido e uma tarefa diária. E deve ser mais que simplesmente intuição. Não é? Apoiar o desenvolvimento cognitivo dos filhos deve ser mais que intuição. A gente deve intencionar esse desenvolvimento cognitivo. Como é que faz isso? Vamos ver. Não deve ser chato, tá, gente? Fazer as coisas com a criança na escola, não, em casa não é na escola e não deve ser chato. Eu vou dar algumas sugerências, eu tenho certeza que vocês fazem, porque os pais que estão aqui são os pais que já sabem o que tem que fazer, que vem que tomara que eu dê alguma sugestão que ainda vocês não fazem. Então, na inteligência, comecei também de propósito com a inteligência intrapessoal, não é? Essa de conhecer-se a si mesmo, que é muito importante desenvolver com os meninos desde pequenininhos, né? Estimular a criança a conhecer-se e aceitar-se tal como ela é, não como você quer que ela seja. Não é? Ou que seja como você, ou como o pai, ou como você imagina que deveria ser o seu filho. Como ele é. Aceitá-lo como ele é ajuda a desenvolver a autoestima e a confiança. Estimulá-lo a realizar as coisas sozinho e tomar algumas iniciativas favorece principalmente o desenvolvimento da independência. E coisas simples, né, como comer, vestir, se lavar, se ir ao banheiro sozinho, à medida que ele vai crescendo e podendo fazer essas coisas. Né? Brincar sozinho. Você não precisa brincar com a criança todo o tempo, ela também pode brincar sozinha, e é importante que brinque sozinha, como é importante que brinque com você ou com os amiguinhos. Escolher, gente, escolher desde bem pequenininho, tá? Escolher está diretamente relacionado ao livre-arbítrio. E quando você desenvolve isso desde pequenininho, você entende que toda escolha implica numa renúncia.
E se você entende vivendo isso desde pequeno, você vai aprendendo a fazer as melhores escolhas e a deixar de lado outras. Não é? Vamos tomar um sorvete. Não é para deixar o menino escolher entre 100 sabores de sorvete, porque fica bem difícil, mas você pode limitar. Você quer chocolate ou creme? Ah, quero os dois. Não, você tem que escolher um. É chocolate ou é creme? Ah, eu quero chocolate. Isso significa que eu renuncio a tomar o sorvete de creme. Não vou tomar o outro depois. Né? Não vou dar mais um, depois o de creme. Eu não vou dividir ao meio. Escolher é muito importante na formação, não só do cérebro, mas da personalidade da criança. Não esqueçam, toda escolha implica em uma renúncia e a gente vai passar o resto da vida fazendo escolhas e renunciando a algumas coisas. Se ele aprende isso desde pequeno, excelente. E, de pequeno, a gente limita as escolhas. Não, não deixa o meu filho escolher a roupa que ele quer. Não, gente. Porque se for como o meu filho, quando era pequenininho, que nunca sentia frio em Florianópolis no inverno, ele ia de camiseta sem manga para o colégio e ia ficar doente. Resolver problemas, os problemas pequenos da vida dele, ele deve saber resolver. E são problemas. Não é para desprezar o problema da criança. A criança vê as suas dificuldades como problemas e deve tratar de resolvê-los da maneira que pode. Demonstrar carinho e identificar as suas emoções. Está com raiva ou está frustrado? Está feliz? Está triste? Aos pouquinhos, ir sabendo identificar a sua emoção. Muitas vezes a gente adulto confunde raiva com frustração e não sabe exatamente o que está sentindo. Na inteligência interpessoal, propiciar atividades com outras crianças em casa. Ele já socializa no colégio. Não. No colégio ele socializa, mas em casa ele também deve ter oportunidade de estar com amiguinhos, favorecendo a cooperação e compartilhar seus brinquedos, né? Porque quando chega um amiguinho que quer mexer no seu brinquedo, isso pode gerar problemas, deixe eles resolverem os problemas deles. Adulto não se mete no problema das crianças, a menos que chegue a níveis que potenciem um risco para a integridade física. Não é? Não vamos fazer como o desembargador que chegou e bateu no outro menino que estava... Isso não é... Os meninos se resolvem e continuam super bem, e mais de alguma vez na minha vida eu vi pais que ficaram inimigos para o resto da vida porque se meteram num problema que era das crianças. As crianças resolvem os seus problemas, os pais mediam quando sentem necessidade. Buscar que a criança estime e conheça os colegas na sua diversidade. Não é assim como eu disse que você respeita o seu filho como ele é e não como você gostaria que ele fosse, também acontece o mesmo com os colegas. Os colegas são como são, não como eles gostariam que fosse. Né? Então, o olho com o submetimento, de querer submeter um amiguinho, essas são as coisas onde a gente interfere. Estar e brincar com os outros, esperar a sua vez, cooperar, compartilhar, respeitar os limites, conhecer e respeitar os direitos dos adultos. Nós também temos direitos. Essa escravidão que hoje eu vejo que os filhos fazem com os pais, muitos pais se tornaram escravos dos filhos, por favor. Não é assim, nem os filhos são nossos escravos, nem nós somos escravos deles, e nós somos os adultos, nós sabemos o que é melhor. A gente pode se equivocar, a gente pode errar, faz parte da vida errar, não tem problema errar, mas você erra tratando de fazer o melhor para o seu filho. Na inteligência linguística, há um montão de coisas que a gente pode fazer em casa, que não é atividade de escola nem tarefa. Né? Ler para a criança todos os dias, especialmente de noite, né? Essa história de sentar, mesmo que você esteja cansado, de ir lá e ler um pouquinho para o seu filho, é muito importante para estimular essa competência linguística. Conversar e brincar com eles,
compartilhar histórias familiares, essa coisa de contar as histórias, o seu avô, o seu bisavô, o que eu fazia quando era criança, como era. As crianças adoram escutar, pedem para repetir 1000 vezes, né? Especialmente até uma determinada idade, querem que conte todo dia a mesma história, querem que é importante para ir fazendo a sua competência linguística. Ensinar músicas e poesias que você aprendeu quando era criança, né? Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Não sei se eles ainda memorizam isso hoje, nem sei se vocês conhecem, mas era a poesia que eu cantava e era que eu recitava e recitava para meus filhos, e eles aprenderam também. Ler para ele em voz alta, por exemplo, as instruções de um jogo novo. Enquanto ele não pode ler sozinho, lê as instruções para que ele escute, se for preciso, explica, decodifica, mas lê as instruções do jogo. Lê os outdoors, os avisos pelo caminho, leia com ele desde que tem 3 anos, 2 anos, vão lendo. O mundo é letrado e eles precisam fazer isso, e não vão se surpreender de tanto o menino ver a C de Coca-Cola. No meu caso, em casa tinha um aquecedor de água que se chamava Cosmopolita, era a marca. E o C do Cosmopolita era igual a esse C de Coca-Cola. De tanto que meu filho via Coca-Cola, um dia ele chegou na frente do aquecedor e disse: "Ô mãe, esse computador é da Coca-Cola?" E você olha e, como você está acompanhando, você entende perfeitamente por que ele fez essa associação e que ele está num caminho de alfabetizar-se, não é? Vejam juntos filmes ou programas infantis, mas não é só ver o filme ou ver o programa e acabou, desliga a televisão e vamos dormir. É conversar com eles sobre esse filme, o que eles entenderam, o que eles gostaram mais, o que eles gostaram menos, né? Ver se a compreensão deles é a mesma que a sua. Conversar sem nenhum outro objetivo que conversar sobre o que assistimos juntos. Estimular as famosas obras teatrais caseiras, que eu não sei se ainda se faz na minha família assim, né? Dos domingos que as crianças ensaiavam uma pecinha para mostrar para os pais. Na minha casa, eram os domingos depois do almoço, nós íamos, todos os primos, ensaiávamos e íamos mostrar. Estimulem esse tipo de coisa nos seus filhos e sentem, em geral, essas obras teatrais das crianças não duram mais de 5 minutos e a gente se diverte e dá oportunidade a eles de mostrarem. A inteligência lógico-matemática, juntei com a visual espacial, quanta coisa que a gente pode fazer em casa, como família. Se vocês têm mais experiências com matemática, que isso acontece muito, né, dos pais que detestaram matemática, que foram maus alunos de matemática, não contem para os seus filhos isso, pelo menos não até que eles já tenham passado todas as experiências de matemática que eles precisam. Porque é péssimo, porque a criança já começa a pensar: eu também, primeira dificuldade que apareça, eu sou igual ao meu pai, ou a minha mãe, mal em matemática. Joguem com números e com quantidades, brinquem de medir com diferentes parâmetros, não só medir a criança, por exemplo, com a régua ou com essa fita que a gente põe na porta, mas também vou medir você hoje com um lápis. Quantos lápis você mede? Vou medir você com palitinho de dente. Quantos palitinhos de dente você mede? Medir com diferentes instrumentos. Antes da gente colocar a criança na caixa com a coisa do sistema métrico, fazer várias experiências com coisas diferentes, né? Façam perguntas que demandem pensar em números, né? Quantos sapatos tem um par? E se forem 3 pares? E perguntas que vão aparecer na tua cabeça na hora que estiver trabalhando. Leiam as placas dos carros, os números das casas, os números no elevador. Desafios a encontrar coisas que sejam quadradas, triangulares dentro de casa, num prisma, e vão aumentando as dificuldades. Peçam, por isso que eu pus a visual espacial junto, porque peçam para eles fazer um plano da casa, uma planta, não é um plano, né? Está mal traduzido aí, uma planta da casa, do jeito deles, que eles consigam colocar esse espaço tridimensional num papel, ou fazer um mapa de como chegar na casa do vizinho, ou da vovó, ou do tio. Quando for no supermercado, manda ele pesar. O mais engraçado do mundo é pedir a uma criança de 3, 4 anos que vá comprar 1 quilo de batata.
Pode vir com um saco de 50 quilos ou pode vir com uma batatinha pensando que é 1 quilo. O que ela vai fazendo nisso tudo? Ela vai elaborando hipóteses e tomando consciência do quanto pesa, fazer as contas, ver o troco no supermercado à medida que vão crescendo, né? Ajuda na cozinha, pesar, medir, misturar. Com tudo isso, vocês estão intencionando a atividade de casa. Inteligência naturalista, essa é maravilhosa de trabalhar com as crianças, porque qualquer passeio pode virar uma aventura pela ciência, não é? Desde favorecer a ação, a experimentação e a curiosidade da criança pelo mundo que a rodeia, desde quando você está usando bicarbonato de sódio para alguma coisa, juntar com limão e ver a criança ver ferver isso. Ela vai formulando hipóteses sobre o mundo que a rodeia. Explore a natureza, explore a sua cidade, saia para observar o céu noturno. Aprenda você, se não sabe, o nome das constelações que você vê nesse céu maravilhoso de Vitória da Conquista. Vocês têm esse privilégio de ter um ar limpo, de poder ver. Ensinem as crianças a conhecer o céu como a terra, no céu. Essa possibilidade, quando a gente olha o céu, aparece muita coisa na cabeça de onde eu vim, para onde eu vou, o que tem mais aí fora, não é? Conheça os pássaros e as árvores da sua região pelo nome. É muito diferente dizer que lindo passarinho, de dizer esse é um bem-te-vi, o bem-te-vi tem essas 2 marcas negras em volta dos olhos, como se fosse uma máscara. Ele canta bem-te-vi, parece que toda vez que ele canta bem-te-vi vai chover. Não é? Contar essas histórias, e que as crianças vão descobrindo os nomes dos passarinhos. A gente não pode cuidar do que a gente não conhece. Para cuidar e para amar, tem que conhecer. As árvores também, não é uma árvore, é um jacarandá, é uma palmeira, é um coqueiro. Ensinem essas coisas. Além de tudo, ampliação de vocabulário, não é? Estimule essas famosas coleções que as crianças pequenas adoram, juntar folhas, juntar pedrinhas, juntar conchinhas, juntar o que seja. Isso permite classificar. E a cozinha é um excelente laboratório de ciências. É verdade que depois a gente não tem onde guardar um monte de coisa que eles vão juntando, né? Mas vamos dando um jeito. Inteligência musical. É muito importante desenvolver a inteligência musical. Eu não estou dizendo que todos os seus filhos têm que ser músicos, mas todos os seus filhos deveriam tocar um instrumento, aprender a tocar um instrumento na sua vida. Porque, conto para vocês, uma pesquisa recente mostrou que a única área do cérebro que o mal de Alzheimer não afeta é a área musical. A minha mãe morreu de Alzheimer e quando ela já estava ida, que já não nos reconhecia, não falava, não nada, estava todo o tempo nessa cama, já não era mais a minha mãe. O meu marido, que toca violão, me diz, e minha mãe gostava muito de boleros, cantava boleros em espanhol com uma pronúncia impecável. E um dia o meu marido disse, vamos lá, vamos visitar, quando chega nessa etapa que você não quer nem entrar, que você já não quer visitar porque você não sabe o que vai fazer. Ele teve a ideia de, vamos lá, eu vou levar o violão e eu vou cantar para a tua mãe. E nós sentamos e ele começou a tocar os boleros. Isso foi há 10 anos atrás, quando ela morreu. E a minha mãe abriu os olhos e cantou como se nunca tivesse ido para nenhuma parte. Eu fiquei impressionadíssima com isso. E hoje, faz 1 mês que saiu essa pesquisa, eu entendi por quê. Porque a única área do cérebro que não está afetada pelo mal de Alzheimer é a área musical. Cantem com os seus filhos, né? Quando a gente envelhece, é muito provável que em algum momento a gente vai necessitar alguma intervenção nessa área do aparato respiratório por algum problema que a gente vai ter. Também está comprovado que as pessoas que cantam têm muito menos possibilidade de necessitar uma intubação ou uma traqueotomia, porque fortalece essa parte. Então, façam os seus filhos aprenderem a cantar cedo,
Cantem vocês também muito no banheiro, com karaokê, no chuveiro, e aproveitem para desenvolver muito essa área do cérebro. Ouçam música com frequência, estimule o aprender ou a tocar um instrumento, qualquer, o que ele goste, apresente instrumentos para ele, para que ele escolha um que ele possa aprender. E a cultura, claro, né? Visitem museus, bibliotecas, galerias de arte, centros culturais, levem o seu filho, não tenham problema que as pessoas vão dizer porque a criança chora, porque a criança fala, porque a criança fica chateada, quer sair e os outros adultos se incomodam. Quem está no lugar errado é o adulto que se incomoda. Criança é criança e a gente tem que respeitar. Se ela se chateia, se ela chora, paciência. Esse é um concerto, que foi feito para crianças, foi o colégio que levou. Eu, particularmente, prefiro que os pais levem os seus filhos a esse tipo de atividade. E lembrem-se que viver é aprender diariamente. A gente nasceu para isso. Nasceu para aprender, gente. Desde que nasceu, a gente aprende, não é? Tudo. Aprende a andar, aprende a falar, controlar esfínteres, aprende a escrever. Toda a vida, todos os dias, a gente aprende em inter-relação com o mundo e as pessoas que participam da nossa experiência. Para terminar, eu gostaria de deixar a mensagem de que não há agência governamental, não há políticos, não há milagres, não há super-heróis que possam resolver os problemas que nós mesmos geramos na Terra. Hoje, mais do que nunca, necessitamos de uma geração que possa atuar eticamente, respeitar os demais, amar a Terra, valorizar a justiça e estar apegada à realidade. Montessori chega um pouco adiantada ao nosso planeta com o objetivo de preparar crianças que possam olhar em volta, descobrir o que deve ser feito e fazer. Nunca antes necessitamos tanto de uma geração que seja boa para fazer o que deve ser feito. Parabéns pela sua escolha. Mantenham firme o compromisso de confiança, diálogo e trabalho colaborativo entre esse espaço de aprendizagem que é o Maria Salomé e os valores da família. O tempo das grandes revoluções já passou. Hoje, só podemos fazer cada um a sua parte em uma grande revolução de base mínima. Muito obrigada. Vocês podem pensar que eu sou uma sonhadora, como diz a música, né? Eu espero que eu não esteja sozinha nisso. Boa noite para todos.